Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cisele e na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre os múltiplos, os divisores e os números primos. Então, o múltiplo de um número n qualquer, ele vai ser o número que eu posso obter, né, no produto da multiplicação desse número n. O que quer dizer isso? Se eu pegar o número 2 e multiplicar por 3, vai me resultar em 6. Então, esse 6, que ele é o meu produto, ele vai ser múltiplo dos números que eu estou multiplicando. Então, o 6 ele vai ser múltiplo do 2 e vai ser múltiplo do 3. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, 2 vezes 7, a gente tem como fatores, e o 14 é o nosso produto. Então, esse produto 14, ele vai ser múltiplo tanto do 2 quanto do 7. O 36, ele vai ser múltiplo do 6, né? Porque ele pode ser obtido através de uma multiplicação por 6. Então, 6 vezes 6 dá 36, o 36, ele é múltiplo do 6. Da mesma forma, o 4, ele vai ser múltiplo do 2, porque se eu multiplicar 2 vezes 2 me dá 4. O 20, ele vai ser múltiplo do 2, do 4, do 5 e do 10. Porque se eu multiplicar o 2 por algum outro número, ele vai me resultar em 20. Então, esse 2 ele vai ser múltiplo, né? O 10 a mesma coisa, porque se eu faço 2 vezes 10 dá 20. Então, 20 ele vai ser múltiplo do 2 e múltiplo do 10. Mesma forma, o 4 vezes 5. Se eu multiplicar 4 vezes 5 dá 20. Então, o 4 e o 5 vão ter como múltiplos o 20. Divisor, ele vai ser um número que vai dividir o meu valor e o resto da divisão vai ser zero. Por exemplo, o 10. Se eu dividir o 10 por 2, vai me dar 5 e não vai sobrar nada, né? A gente vai ter ali como o resto zero. Então, isso me afirma que o 2 ele vai ser um divisor do 10, porque eu divido e não sobra nada. Então, por exemplo, o 3 ele vai ser divisor do 9, porque se eu pegar o 9 e dividir por 3, vai me resultar em 3 e não vai sobrar nada nessa divisão. O 4 ele é divisor do 20, da mesma forma, porque se eu pegar o 20 e dividir por 4, vai me dar 5. 15, se eu dividir por 5, vai me dar 3. Então, esse é o conceito de divisor. Se eu divido e não tem resto, né, a divisão, então esse número vai ser divisor do número que eu estou dividindo ali. Números primos, né? Acabamos de ver o conceito de divisor. O número primo ele vai ser aquele que possui apenas dois divisores. Por exemplo, o número 1, ele possui apenas um divisor. Então, ele não é um número primo, né? O 1, ele só tem como divisor ele mesmo. Já o número 2, se eu tentar encontrar os divisores dele, eu vou encontrar o 1 e o 2. Então, ele possui dois divisores. Portanto, ele é um número primo. Observando aqui na tabela também o número 3, eu só vou ter como divisores o 1 e o 3. Então, o 3 também é um número primo. Quando a gente vai para o número 4, além do 1 e dele mesmo, ele também vai ter o número 2 como divisor. Então, o 4 aí ele já não é número primo, porque ele tem 3 divisores. O 5 ele vai ser número primo, porque ele tem apenas ele mesmo e 1, né, como divisor. O 6 ele não vai ser primo, porque ele pode ser divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. E o 7 ele também vai ser um número primo, porque também só vai ter dois divisores, né, ele mesmo e o 1. Aí, uma forma de a gente encontrar facilmente esses divisores, né, seria o crivo de Eratóstenes, que é bem tranquilo de a gente fazer o processo para poder encontrar esses números primos. Primeiramente, eu fiz uma tabela aqui e coloquei os números de 1 a 50. Você pode fazer de 1 a 100, mas eu coloquei de 1 a 50 só para a gente ter a noção de como funciona. E a gente vai seguir um passo a passo para poder encontrar esses números primos. Então, o primeiro passo que ele nos diz é riscar o número 1, porque a gente já sabe que o número 1 não é primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, a gente pode riscar o número 1 e em seguida a gente vai riscar todos os múltiplos de 2. Ou seja, os múltiplos de 2 vão ser os números pares. Então, fazendo isso, né, riscando 1 e todos os múltiplos de 2, a gente vai ficar com o seguinte. Esses números aí na tabela. E o próximo passo a fazer é a gente riscar os múltiplos de 3, que são maiores que 3. Então, se eu riscar, vou ali riscando o 9, o 15 e assim por diante, a gente vai ficar com os seguintes números aqui, ó. Pronto. Agora, eu posso riscar os múltiplos do meu próximo número primo, que é o 5, e do meu próximo, que é o 7. Se eu riscar nessa tabela os múltiplos de 5 e do 7, a gente vai ficar com esses resultados aqui, que vão ser os números primos de 1 até 50. Caso eu tivesse números maiores, eu continuaria riscando os múltiplos dos meus números primos. Porque se é múltiplo dele, quer dizer que vai ser divisível pelo número primo. E esse outro número, né, o múltiplo, ele não vai ser primo. Vamos ver agora a decomposição dos números em fatores primos. Qualquer número natural diferente de 1, ele pode ser escrito, né, de uma forma única em decomposição de fatores primos. Como seria isso? Por exemplo, eu pego um número n qualquer, que seria 6, por exemplo, e eu posso escrever esse 6 apenas multiplicando números primos. Então, se eu pegar 2 vezes 3
vai me dar 6 e eu consegui escrever esse número aí apenas utilizando números primos. Isso pode acontecer a gente pode fazer isso com qualquer número natural, diferente de 1. Então, 18, eu posso multiplicar 2 vezes 3 vezes 3, que vai me dar 18. Mesma coisa com 60. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, vai me dar 60. Mas, como é que eu consigo fazer isso de uma maneira mais rápida? De uma maneira mais ágil? Porque isso é uma ferramenta matemática que a gente vai usar bastante. A gente pode usar para encontrar raízes, para encontrar o MMC, o MDC, que a gente vai ver em breve. Então, o que é que a gente vai fazer para encontrar isso? Primeira coisa, a gente vai escrever um número e vai começar a dividir ele por números primos. O 160 eu já consigo ver aqui facilmente que ele é divisível por 2. Então, vou dividir ele aqui por 2 e vai me resultar 80. Esse 80, eu ainda consigo dividir ele por 2. Vai me dar 40. O 40 eu ainda divido por 2, que vai me dar 20. O 20 eu ainda consigo dividir por 2, que vai me dar 10. O 10 eu ainda divido por 2, que vai me dar 5. Agora eu não consigo mais dividir por 2. Uma curiosidade é que o único número primo par que a gente tem é o 2, certo? Todo o restante é ímpar. O 5 eu não consigo dividir por 3, mas consigo dividir por 5, né? Que também é um número primo. Lembrando que aqui na decomposição a gente só pode dividir por números primos. Aí, se eu multiplicar todos esses valores, eu consegui o 160 novamente. Então, eu consegui escrever esse número aí, o 160, apenas multiplicando os números primos. Seria, né, aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à quinta, vezes 5. Agora, fazendo com o 108, né, a gente tá vendo ali que ele é par, então eu também consigo dividir facilmente por 2. Dividindo por 2 me resulta 54, também vou conseguir dividir por 2, que dá 27, que eu vou conseguir agora dividir por 3, que dá 9. Se eu tentar dividir o 9 novamente por 3, vou conseguir 3. Divido por 3 me dá 1. Então, eu consigo escrever esse 108 multiplicando fatores primos e seria 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Não necessariamente eu preciso seguir a ordem crescente dos números primos para fazer essa decomposição. Por exemplo, eu podia dividir inicialmente por 3. Porém, para organizar as ideias, eu prefiro seguir a ordem, né? Dividindo por 2, quando não der mais eu divido por 3 e assim por diante. Acredito que fica mais fácil a compreensão. Agora o 70. Se eu dividir o 70 por 2, vai me dar 35. O 35 eu não consigo dividir por 3, o 3 não vai ser divisor dele. Então, vou tentar pelo próximo primo, que é 5. Se eu dividir 35 por 5, vai me dar 7. 7, por também ser primo, só é divisível por ele mesmo. Então, eu divido por 7 e eu posso escrever aí facilmente o 70 como multiplicação de 2 vezes 5 vezes 7. Agora, o 45. O 45, eu não consigo dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Não consigo. Então, eu vou tentar por 3. Se eu dividir o 45 por 3, vai me dar 15. O 15, eu também posso dividir por 3, né? Então, vamos lá tentar dividir por 3 novamente, que vai me dar 5. O 5 é primo, só consigo dividir por ele mesmo, vai me dar 1. Então, eu consigo escrever o 45 em fatores primos, como 3 ao quadrado vezes 5, que será igual a 45. Agora, o 81. O 81, não consigo dividir por 2 também, vou dividir por 3. Vai me dar 27. Divido por 3 novamente, me dá 9. Se eu dividir por 3 novamente, vai me dar 3. 3 eu divido por 3, né? Que vai me dar 1. Então, se eu pegar 3, a quarta é a mesma coisa, né? Que eu escrever ali o 81, multiplicando fatores primos. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Aí na descrição tem um link para o material. E a gente também já tem algumas aulas aqui no canal. Então, eu aguardo vocês lá. E até a próxima.